Você sabe a diferença entre procrastinar, ter preguiça ou descansar? Mais uma coisa, você sabe que procrastinação pode atrapalhar muito a sua vida e adiar a realização de projetos importantes? Se você quer saber mais sobre este assunto, fica comigo logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde. Este programa é produzido pelo Sim Saúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde. Ele é feito para você que é profissional da saúde, mas para você que também gosta de saber sobre assuntos ligados à saúde e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Palavra difícil, não é? Bruno, por favor, coloca aí na tela o que diz o dicionário. Procrastinação é o hábito ou comportamento de adiar intencionalmente uma tarefa que precisa ser feita, trocando-a por atividades menos importantes ou mais prazerosas. E hoje, para falar sobre procrastinação e o quanto esse hábito, esse comportamento pode prejudicar a nossa vida, adiar a realização de assuntos, de projetos importantes, nós convidamos a psicóloga, neuropsicóloga e especialista em saúde mental e psiquiatria, a Anne Marielle dos Santos Chagas. Vamos falar com ela sobre este assunto para que a gente juntos possamos entender o que é procrastinar e como combater esse comportamento. Anne, seja muito bem-vinda ao Vozes da Saúde. Obrigada, eu agradeço o convite. Nós que te agradecemos pela presença. Anne, quando a gente fala em procrastinação, muitas vezes a gente confunde isso com preguiça, né? Eu queria que você explicasse qual que é essa diferença. Não só a preguiça, também com descansar. Então, nós temos 3 palavras que parece que tem muito a ver, mas não tem mesmo? Não, na verdade são situações diferentes, né? O que a gente entende? A neurociência, ela traz, né, uma amostra de que a procrastinação é quando a gente não consegue dar conta, quando o nosso cérebro está sobrecarregado, e aí ele entra numa defesa, ele evita algumas tarefas, né? O descansar, por exemplo, a gente escolhe descansar. Já a preguiça, ela é uma coisa também quando a gente está cansado, quando a gente está também sobrecarregado, mas é algo que também a gente escolhe. Se a gente for olhar, a gente também escolhe. Hoje eu não estou afim de fazer, né? Mas a procrastinação, ela traz muitos prejuízos, né? Entendendo que, por exemplo, quando eu escolho descansar, eu vou acordar ou depois que eu descansei, eu consigo de alguma maneira ficar melhor, me sentir bem. Já quando eu procrastino, já gera culpa. Eu poderia ter terminado aquela tarefa, ou por que eu fiz isso? Então, é diferente dentro desses aspectos. Entendi. Por que mesmo sabendo exatamente o que é preciso ser feito, nós adiamos tarefas tão importantes? O que acontece, né? É diferente quando a gente, assim, por mais que nós sabemos o que tem que ser feito, geralmente a gente racionaliza, né? Tem uma parte que a gente racionaliza, eu sei o que eu preciso fazer, mas quando existe uma sobrecarga, quando existe aquela tarefa, você pensa assim, eu estou mais ansiosa, é uma tarefa que exige de mim, é uma tarefa que de alguma forma é mais prolongada, eu vou fazer depois. Todas essas informações que a gente acaba mandando para o nosso cérebro, ele age como um mecanismo de defesa e fala, vamos evitar e direciona a gente para prazeres mais rápidos, para prazeres mais curtos. Mas, como eu mencionei muitas vezes, quando a gente acaba procrastinando, vem todo aquele outro sentimento que é ruim. Você falou uma palavra importante aí, você usou ansiedade, né? O estar ansioso.
Eu queria saber se existe alguma relação entre a procrastinação, a ansiedade e o esgotamento mental. Sim, eles estão interligados, é uma ligação importante, mas a gente entende que quando nós estamos ansiosos, o nosso mecanismo, né, o nosso corpo, ele entra no estado de defesa, então ele evita tudo que tem tensão, ele acaba evitando. Já o esgotamento emocional, o nosso cérebro, ele dá uma pausa, é como se ele economizasse energia. Ele entra num estado onde ele precisa economizar essa energia. E aí, juntando, né, estamos ansiosos e com esse esgotamento mental, a questão da procrastinação, a gente precisa ficar atento porque ele começa a apontar um sofrimento. Então, por isso que ele é diferente, a procrastinação ele é diferente da preguiça. Por quê? Porque é um sinal que o nosso corpo ele vai dando alertas. Então, ele é um sinal de que alguma coisa não está legal. Só que nós temos uma cultura já, né? Hoje se fala bastante, hoje mudou muito esses conceitos, mas a gente acaba tendo uma cultura do quê? É preguiça, é desorganização. E na verdade, não é assim, se a gente olhar só para isso, a gente vai procrastinando mais, vai falando, depois. E na verdade não. Então, é um sinal. O nosso corpo, eu gosto muito de falar, às vezes, do primeiro socorro da mente. Eu vejo que a nossa mente, ela sempre manda um sinal de que alguma coisa ali não está legal. Então, quando eu começo a ficar sobrecarregado, quando eu começo de alguma forma a estar mais ansioso, eu acabo entrando, né, junto a esse esgotamento emocional com a ansiedade, e eu caio na procrastinação. Entendi. Os profissionais da saúde, por exemplo, e você é uma, né? Trabalha muito sob pressão, não é verdade? Sim. E eles vão acumulando jornadas, dupla jornada de trabalho, tripla quando você coloca o trabalho em casa, junto com a família, né? Esse é um contexto que favorece a procrastinação? Sim, o esgotamento emocional principalmente, né? Porque tem, como você mesmo mencionou, são profissionais que lidam com uma pressão, né? Lidam com vidas, com a responsabilidade de vidas, tem duplas jornadas, às vezes trabalha à noite e na folga trabalha durante o dia. Então tudo isso acaba existindo toda uma sobrecarga. E vamos pensar, né? Um cérebro que está cansado, um cérebro que está sobrecarregado, muitas vezes a gente começa a ter falta de foco, a gente começa a não conseguir planejar como a gente precisa planejar e de repente a gente está dentro de uma estafa, de um nível de estresse mais agudo e a gente está ali procrastinando. A procrastinação, então, ela pode ser um sinal de sobrecarga mental, né? E não apenas de falta de disciplina, por exemplo. Eu quero ir muito na academia, 5 vezes na semana, só que eu acordo e acabo adiando e acabo não indo. Isso gera culpa. Isso é procrastinar, não é? Mas aí tem uma outra situação, né? O que acontece? É uma coisa nova, né? Até uma novidade, assim, dentro dessa questão da neurociência. Muitas vezes a gente entende que a motivação, ela vem antes da ação. E ela é diferente, né? A ação vem primeiro, depois vem a motivação. Opa, gente, presta atenção. Vou pedir para a Anne para repetir o que ela acabou de falar, que eu acho que está aí o pulo do gato. Repete, por favor. Vamos lá. Nós, muitas vezes, ficamos esperando ter a motivação para iniciar uma tarefa. E, na verdade, dentro do nosso cérebro funciona diferente. A ação, ela vem antes da motivação. Então, às vezes, nós adiamos, né? Então, a gente fica esperando ter aquela motivação para iniciar e, às vezes, ela não vem. Isso. Porque a ação precisa vir primeiro. O nosso cérebro, ele precisa de alguma forma ser treinado. Então, a neurociência, ela fala muito que a gente muda e transforma repetindo comportamentos. Então, quanto mais eu repito aquele comportamento, então eu consigo mudar os hábitos, consigo ter consistência para eu conseguir chegar nessa motivação. Que fantástico. Eu vou me lembrar disso, tá bom? Tem uma frase que diz: informação sem prática não gera conhecimento. Conhecimento sem função e propósito não gera sabedoria. O propósito pode ser um fator importante
para vencer a procrastinação? Sim, ele é importante porque o nosso cérebro, quando ele entende que tem um porquê a ser feito, né, um caminho a chegar, um caminho a seguir, isso traz regulação cognitiva, isso traz regulação emocional. Porque fazer por fazer, qual é o sentido? Então a gente também tende a desanimar, tende a não querer buscar a ação. Sim. E aí a motivação, como a gente falou, também não vem. Então o propósito, ele é um combustível. Né, eu entendo, né, estudando, a gente entende que o propósito ele é um combustível para que eu consiga não procrastinar. Se eu tiver esse propósito, se eu planejar, isso também ajuda, né, a diminuir essa procrastinação. A maioria das pessoas ficam buscando primeiro a motivação para agir, né? Sim. E a neurociência confirma isso? Ou a ação realmente vem antes da motivação? Foi como eu mencionei, né? A ação, ela vem antes. Ela vem antes. É muito diferente, né? Porque o que a gente mais está habituado é uma novidade, eu falo, né? Depois que a gente começa a estudar, olhar, é uma novidade. Que muitas vezes, às vezes, alguns planos, alguns projetos ficam ali porque a gente fica esperando essa iniciativa que não tem. Porque a gente fica esperando, eu vou começar quando vir aquela coisa de, eu vou. Não, né? Muitas vezes ela não vem e aí eu preciso começar. Quando eu começo a fazer as tarefas, mesmo que elas sejam difíceis, se eu começo a fazer a tarefa, o meu cérebro começa a diminuir a resistência. Porque o nosso cérebro, ele é inteligente. Então, quando ele percebe que está ficando sobrecarregado, ele fala, opa, tá chato isso daqui. E se a gente fazer tal coisa? Se eu for jogar? Se eu for, né, entrar no Instagram para olhar algumas coisas? Então, ele vai buscar esse prazer porque ele entende que a gente está se sobrecarregando ali. Você falando isso acabou me lembrando ações como fazer uma faculdade. Muitas vezes a pessoa pensa assim, gente, são 4 anos, Sim. 5 anos, é muito tempo. E tem a tendência de procrastinar, de querer adiar o projeto pelo tempo que vai levar, né? E, na verdade, é quando você começa a viver um dia de cada vez, é que você vai descobrir que os 5 anos passam, os 4 passam, e passam até rápido, né? Porque muitas vezes a gente fica preso só no processo, né? Se eu fico olhando o processo que vai ser esses 4 anos, o processo, isso vai falar, poxa, vai demorar muito. Mas qual é o resultado quando eu tenho um propósito, né? Qual é o resultado daquele processo? Isso vai, de alguma forma, me trazer a ação e vai me motivar a chegar até o fim. Vai ter dificuldades? Vai ter, mas quando eu sei para onde eu vou, eu consigo enfrentar com menos sofrimento. Ai, como é lindo, né? A gente entender a mente humana. Eu gosto, eu sou suspeita. É maravilhoso, eu também admiro pra caramba, acho sensacional, sensacional. Ó, entre os hábitos estudados na neurociência, quais que apresentam mais evidências científicas na redução da procrastinação? Tá. Hoje a neurociência trabalha com 5 hábitos. Um deles é pegar uma tarefa grande e dividir em tarefas menores, em etapas. A qualidade do sono, que parece clichê, né? Nós falamos muito, mas a qualidade do sono conta muito. A questão do exercício físico, isso também também é um clichê, mas se faz necessário hoje. Então, o terceiro entra aí o exercício físico. O quarto entra a diminuição dos estímulos digitais, entra aí. E o quinto entra você fazer metas, criar metas claras. E metas que a gente consiga cumprir, porque às vezes também a gente entra, né, num querer tão grande que coloca uma meta extremamente longa e a gente não vai dar conta, e não vai dar conta porque não temos capacidade. Sim. É porque às vezes está fora da nossa realidade. Da realidade. Então são esses 5 hábitos que se faz necessário para diminuir essa procrastinação. Repete, vamos repetir? Vamos repetir. Pegar as tarefas grandes e dividir em pequenas tarefas, né? Okay. A qualidade do sono, exercício físico, diminuição dos estímulos digitais e as metas claras. São os 5. E aí isso ajuda a gente a regular toda a nossa parte cognitiva. Excelente, excelente.
A prática regular, então, já que nós estamos falando de atividade física, também pode ajudar a combater a procrastinação, então? Pode sim, né? O que a gente entende? Os exercícios físicos, eles ajudam a aumentar o nível de serotonina, dopamina, adrenalina. Então, tudo isso faz com que a gente consiga trazer a ação junto com a motivação. O que a gente também precisa pensar? Muitas vezes, a gente fica planejando assim, eu vou de segunda a segunda na academia, eu vou fazer crossfit, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, na verdade, se a gente começar com uma caminhada, né, isso serve para mim também, né, que eu tenho uma dificuldade com a questão do exercício físico, mas assim, a gente precisa, uma boa caminhada, ela já vai auxiliando nesse processo. Porque aquilo que eu falei, pode ser pequeno, mas todo dia o nosso cérebro começa a diminuir essa resistência e a gente consegue aí ter consistência. Depois aumenta até o tempo, né? Aumenta até o tempo. Não é? Porque você pode começar com caminhadas de 15 minutos, de repente o corpo pede mais. E você, quando você vê, você está correndo. Exatamente. E você falou também do sono, né? Quando você fala de uma boa qualidade de sono, você está falando do quê? De quantas horas o nosso corpo precisa para estar descansado? São aquelas 8 horas que todo mundo fala, ou cada pessoa tem uma realidade diferente? Hoje a gente entende que assim, tem algumas pessoas que ficam bem se dormir 6 horas, outras ficam bem se dormir 8 horas. O que a gente precisa prezar é a qualidade desse sono. Por quê? Vamos pensar, a gente está falando de uma sobrecarga cerebral. Então, se eu não durmo, isso se eu não durmo com qualidade, traz um impacto durante o meu dia. Eu vou ficar mais irritado, eu tendo a buscar prazeres mais rápidos, então eu tendo a procrastinar, então eu tendo a ficar sem paciência. Então, o sono, quando a gente tem uma boa noite de sono, é o momento que o nosso cérebro tem para recuperar a energia que a gente gasta durante o dia. É o momento para alinhar a questão das nossas partes, das questões cognitivas do que a gente utiliza, né, nesse dia a dia. Porque vamos pensar, além dos estímulos digitais, eu fico vendo, nós temos dupla jornada. É casa, é família, a gente que está na área da saúde, a gente vai para casa e pensa, e agora eu vou voltar, como é que vai ser o plantão, como não? Então, a gente está o tempo todo ligado, né? Eu fico pensando muito, a gente fala muito, né, das coisas digitais, até das crianças, a gente cobra às vezes as crianças, né, que elas sejam menos aceleradas, mas eu fico pensando, hoje a gente entra no Mercado Livre, a gente pede um produto de manhã e esse produto chega à noite. No outro dia. É demais. Né? Então, assim, o tempo todo a gente tá com vários estímulos e a gente não consegue parar. E a gente não consegue, por exemplo, ouvir um podcast mais longo. Né? E aí a gente vai entrando dentro de outros contextos. Então, assim, a qualidade do sono, se a gente soubesse a importância do sono, né? Do quanto é dormir bem, ter essa qualidade, né? A gente entende que muitas coisas melhoram dentro dessa questão da saúde mental. Essa coisa de tudo muito rápido, muito acontecendo de formas múltiplas, né? Ao mesmo tempo. Isso tem levado até muitas faculdades online a criar cursos onde cada módulo tem 5 minutos. Ele é curtinho. Antes a gente achava que uma aula tinha que durar 50 minutos, né? Hoje você tem 5 minutos de curso, que é uma aula, porque as pessoas não têm mais paciência em ficar longo tempo diante da tela, né? Mas isso, você acha que o uso de tela faz a gente procrastinar? Sim, se a gente não souber o equilíbrio, né? Eu sempre gosto de dizer assim, tudo que é para mais ou para menos é desequilíbrio. O excesso. O excesso. Então, assim, hoje não tem como a gente dizer assim, olha, não, nós não vamos ter contato digital. Sim. Isso está fora da realidade, isso a gente não vai conseguir nunca mais, né? Não, isso faz parte do nosso dia a dia. Mas como eu tenho dividido esse tempo? Sim. Né? Eu tenho filhos e um dos meus filhos perguntou para mim se quando eu era criança, os pais ficavam com o celular, porque nós fomos numa apresentação e ele não viu meu rosto, ele só viu um monte de celular. Então, olha que interessante esse contexto que ele trouxe. Ele queria me ver, mas ele viu um monte de celular, né, ali. E aí, né? E, poxa, a partir disso eu mudei esse hábito, que tudo eu queria gravar. Então, assim,
não tem como a questão digital, ela tá ali com a gente o tempo todo, né? A gente precisa, é uma ferramenta que faz parte do nosso dia a dia. Mas, se eu não tenho um equilíbrio, se eu estou sobrecarregado, o que geralmente eu faço? Eu deito no sofá, entro no Instagram, quando eu vi já passou quantas horas? Nem comi, nem tomei café, não tomei banho, não fiz nada. Então, assim, é um excesso. Então, todo excesso, ele faz mal. Com certeza, né? Eu vou voltar lá no início. Tá. Existe diferença entre descansar e procrastinar, né? Como perceber quando estamos realmente recuperando energia ou evitando responsabilidades? Porque tem aquela hora que você quer realmente deitar no sofá e até assistir um filme ou olhar ficar a tela. O que é interessante, assim, eu preciso ver o que está me prejudicando. Né? Então, assim, eu tenho tarefas e essas tarefas, de alguma forma, eu não tenho conseguido entregar, eu tenho um tempo. Então, assim, se deixa de ser funcional no meu dia a dia, se eu estou deixando de ser funcional, de entregar, tem alguma coisa que está errada. Eu vou precisar olhar o que está acontecendo que eu não estou conseguindo entregar. Por quê? Estou sobrecarregado? Né? Ou não? Como que tá aqui? Então, é interessante, eu gosto muito dessa questão do autoconhecimento, porque quanto mais eu me conheço, eu também vou entendendo esses sinais, né? Então, é diferente, né? O descansar, eu escolho descansar. O procrastinar, geralmente, ele é um alerta de que está existindo uma sobrecarga. A gente assume muitas atividades no nosso dia a dia, muitas. E às vezes me parece que pode faltar um pouco de administração do tempo para a gente evitar procrastinar. Funcionaria melhor? A gente não pode associar a procrastinação com a desorganização. É diferente, né? Mas pode ser que eu seja de alguma forma desorganizado e acabo me perdendo dentro desse processo de tempo. Então, por isso que eu preciso olhar as tarefas. Eu estou procrastinando onde? Em quais situações eu procrastino? Então, eu preciso olhar dentro desse contexto em que momentos eu estou procrastinando. E aí eu consigo, então, diferenciar. Mas eu vou precisar olhar para cada situação. Anne, eu reservar um tempo, você acha que é necessário a pessoa sempre dizer, no meu dia eu vou tirar 1 hora, 2 horas, que é o não fazer nada. Ou vou assistir um filme, ou vou ler um livro, ou vou brincar com meus filhos, ou vou brincar com meus cachorros, ou vou passear. Precisa? Precisa. A gente precisa, eu colocaria como um hábito também, né? Criar o hábito de fazer pausas. A gente não tem hábito de pausas. Nós não temos hábito de pausas, né? Até mesmo dentro do trabalho. Porque eu vejo, às vezes eu tenho um atendimento atrás do outro, se faz necessário eu sair, né? Sair, inclusive, daquele assunto que às vezes é mais pesado, né? E vou ali, tomo uma água, volto. Então, assim, se faz necessário, nós que estamos dentro da área de saúde, se faz necessário sair, tomar um café, voltar, né? Isso não é procrastinar, isso também é um cuidado que a gente precisa ter com a gente, né? Porque precisa cuidar de quem cuida. Precisa cuidar de quem cuida. Precisa cuidar de quem cuida. Porque muitas vezes a gente está ali na frente e a gente está sempre no embate. Mas e quem olha, né, para dentro desse contexto? Então, eu falo, a gente tem tanta... Eu pego muito no pé dos meus pacientes, eu digo assim, a gente é tão gentil com o outro, mas e com a gente mesmo? Em que momento a gente é gentil? Eu vejo essas pausas como gentilezas para nós. A gente não se coloca como prioridade, né? Você está sempre fazendo para o outro, você nunca para e fala, olha, agora é meu tempo. É merecido, né? Merecido. Às vezes a gente nem acredita que nem merece, né? O que eu preciso é estar o tempo todo trazendo resultado, porque nós temos uma cultura que é colocado como produtividade, eu preciso produzir. Não olhar para o emocional de quem está executando aquela tarefa, não, eu tenho que produzir, é produtividade. Anne, outra situação, muitas pessoas criam metas, fazem planejamentos e até começam projetos, mas acabam abandonando tudo após alguns dias. O que explica este comportamento? Muitas vezes elas estão motivadas, elas começam a fazer pela motivação inicial. E aí essa motivação inicial geralmente não dá consistência. Então, o que faz com que a gente consiga cumprir as nossas metas, os nossos objetivos? É a mudança de hábito e a consistência.
né? E a neurociência, ela traz muito que as grandes mudanças, elas acontecem quando a gente repete pequenos comportamentos. Se uma pessoa quiser vencer a procrastinação, que conselho você daria a ela para começar esse trabalho hoje? Eu gosto muito, além de mudar os hábitos, eu acho que né? além dos 5 hábitos, eu gosto muito da regrinha que a gente chama de regrinha de 5, né, na neurociência, regrinha de 5. Você vai pegar uma tarefa longa que você tem e vai fazer ela todos os dias por 5 minutos. Aquela tarefa longa que eu procrastino, que eu tenho o hábito de procrastinar. Vou fazer ela por 5 minutos, todos os dias. O que vai acontecer? Esses pequenos comportamentos que o meu cérebro vai diminuir a resistência e eu vou conseguir chegar na transformação que eu quero. Que recado que você quer deixar para quem está nos assistindo? Acho que é importante a gente, né, esse espaço, acredito que vocês têm aqui do programa, é importante a gente buscar o conhecimento, é importante a gente não ficar nesse julgamento, né, da preguiça, é importante você buscar entender o que é, porque quando a gente entende como funciona, a gente consegue também olhar de uma outra maneira, ser gentil com a gente, fazer pausas e cuidar da nossa saúde. Excelente, excelente. Tenho certeza que todos vocês gostaram muito do nosso programa de hoje. Eu falei com a Ana Marielle Chagas, psicóloga, que deu dicas importantes para a gente vencer a procrastinação e, mais do que isso, a gente realizar os nossos projetos de vida. Anne, muito obrigada pela sua presença neste programa. Já fica aqui um convite para você voltar outras vezes, tá bom? Eu que agradeço, viu? Obrigada pela oportunidade. E muito obrigada a você que esteve com a gente até este momento. Quero agradecer também ao Bruno Nunes, nosso filmmaker, ao Davi Meirelles e o Samuel Ribeiro, que produziram este programa. Não se esqueçam de seguir o Sim Saúde Campinas no YouTube, onde você encontra lá o Vozes da Saúde. Acione o sininho para saber as novidades do canal. Um abraço e até a próxima!